Paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Que a graça e a benevolência do nosso Criador, do nosso Salvador esteja com todos vocês. Assim como o Criador, Ele criou céus e terra pela palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Então aqui na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, em tudo que você se dispor a fazer, que haja luz, que haja a presença do Criador. E assim como Moisés disse, sem a tua presença não permita que eu saia do lugar. Então, sem a tua presença, Pai, não permita que nós saímos do lugar, que nós avançamos, que nós evoluímos, mas que a gente venha ficar assim, esperando o teu agir, esperando a tua presença, para que possamos movimentar, para que possamos fluir novamente, né? Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, creia, não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque ele diz na sua palavra, no Salmo 91, que a todos os teus anjos ele dará ordem para que nos esteja conosco, onde quer que nós colocamos as plantas dos nossos pés. Que ele deu ordem a todos os seus anjos para que esteja conosco. Gente, isso é muito forte, porque quando nós nos submetemos, quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos o próprio Criador, né? Através de Yahshua Mashiach, porque é através de Yahshua Mashiach que nós nos achegamos a Yah. Quando nós obedecemos a Yahshua, automaticamente nós estamos obedecendo a Yah, que é o nosso Criador, aquele que contempla os bons e os ruins, aquele que antes mesmo que eu venha falar, ele já sabe o que eu vou dizer. Antes mesmo que você venha falar, ele já sabe o que você vem dizer. Então, por quê? Porque seus anjos, ele dará ordem a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Por quê? Porque nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, você, a sua família. Então hoje nós iremos meditar, nós iremos repreender a inveja, nós iremos repreender tudo aquilo que vem das trevas, da escuridão contra as nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos dos fim dos dias. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos vivendo as últimas 2 eras da igreja, a era de Laodiceia e a era de Filadélfia. O fim dos tempos, querido, é uma realidade. Nós estamos diante de uma guerra, da Terceira Guerra Mundial, uma Terceira Guerra iminente. Já tem ruído, já tem reportagem, já tem comentários de Israel com a Irã. Automaticamente vai acontecer o quê? A Rússia provavelmente vai tomar dor do Irã e vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Isso estava previsto, querido, na palavra. E a palavra do Criador, a Bíblia Sagrada, ela se cumpre e ela está se cumprindo dia após dia, né? Então, essa Terceira Guerra que está prevista, que poderá acontecer, é uma guerra profética. Na Bíblia já se fala dela, né? Na Bíblia já se fala dela. Mas eu quero dizer para você que os tempos que nós estamos vivendo, os últimos dias aqui na Terra, os últimos 7 anos da igreja na Terra, são as últimas eras. É a igreja de Laodiceia e a igreja fiel. Que é a igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia, e a igreja de Laodiceia, que é a igreja que representa o trigo. A Filadélfia representa a colheita da cevada, né? A primícia da terra. Então, nós estamos vivendo as últimas 2 eras, né? A era de Laodiceia e a era de Filadélfia. Qual que você se identifica? A Filadélfia é aquela igreja que recebeu as revelações do nome verdadeiro do Pai, do Filho. A Laodiceia é aquelas que não aceitam o nome verdadeiro do Pai, ainda continuam praticando os preceitos da lei de Moisés. Haja visto que Yahshua já veio, já cumpriu, já extinguiu todos esses preceitos, mas a Laodiceia insiste em continuar praticando os mesmos. Consegue compreender a diferença de uma pela outra? Isso tudo, querido. A Filadélfia ela veio para restaurar o que foi perdido.
né? Foi perdido o nome do verdadeiro do pai, do filho. Foi perdido que Yahshua veio e ele extinguiu tudo isso, dízimos, 10%, né? Até porque hoje se cobra, no sistema religioso se cobra dízimo em dinheiro, só que naquela época era primícia da terra, ou seja, era aquelas pessoas que tinham terras e que colhia, né? Que colhia e ali tirava uma, 2 vezes por ano, os 10% levavam em Jerusalém, entregavam a um sacerdote da tribo de Levi. Então tudo isso, querido, está interligado, né? Mas já foi extinto. Oferta você pode dar? Pode, oferta do seu coração, desde que você estipule o valor para ajudar. Mas é você que estipula o valor. Ninguém, ministro, pregador, pastora, nenhum pode sugerir para você, né? Que você tem que dar um valor X. Não, a oferta tem que partir do seu coração e conforme, com alegria, né? Porque se você não der com alegria também, já não está dentro dos conformes. Mas enfim, o nosso objetivo hoje não é falar sobre isso, porque tem vários vídeos meus anteriores que falam sobre isso, né? Vários vídeos que já falam, explicam sobre isso. Sobre os preceitos da lei de Moisés, que já foi extinto, sobre a hierarquia das denominações, né? Mas enfim, eu quero te chamar para o arrependimento verdadeiro. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. A igreja, nós estamos em 2023 a 2030, são os 7 anos previstos. Lembra daquele sonho de Faraó que José interpretou? Que teria 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Então, de 2023 a 2030, nós estamos entrando nos 7 anos das vacas magras. É onde que nós já estamos visualizando, já está se materializando grande fome, escassez de alimento pelo mundo, já está tendo, vai acontecer ainda com mais intensidade, colapso na economia, em todas as áreas, né? Vai acontecer terremotos, maremotos, vai acontecer um colapso a nível mundial, né? Em todas as nações vai existir um colapso. Então, nós estamos vendo isso já se materializando, né, queridos, diante dos nossos olhos, porque isso era profético, teria que acontecer nos últimos dias, nessa geração. E haja visto que na própria palavra, no Salmo 90, 10, se não me engano, diz que a geração ela tem de 70 a 80 anos, né? E nós estamos, essa geração ela está exatamente nesse período, né? Então o que eu disse para vocês? Quem que é a nossa figueira? A nossa figueira é Israel, né? Nós temos que ficar de olho em Israel, né, queridos? Nós temos que ficar de olho em Israel. Antigamente, naquela época que aquela geração recebeu a revelação, recebeu o chamado do Atalaia aqui dizendo: olha, se essa geração não se voltar ao arrependimento, não se voltar aos bons caminhos, arrepender-se dos seus maus caminhos que estava levando naquela época de Noé, essa geração será totalmente destruída pelas águas. Noé foi o reloginho daquela época. O Criador chamou Noé e disse: construa uma arca. E ele foi construindo. Só que aquelas pessoas desobedientes continuam na idolatria, continuam fazendo maldades, praticando coisas erradas. Você acha que ali não tinha crentes naquela época? Com certeza tinha crentes. Mas naquela geração, pouquíssimas pessoas foram salvas, ou seja, Noé e sua família e um par de animal de cada espécie. Chegou aquele dia que veio a revelação, Noé entra na arca, você, sua esposa, seus filhos, suas noras e um par de animal. E o Criador fechou a porta da arca e o que aconteceu? Chegou o dilúvio, aquela geração toda foi destruída. Foi destruído porque o Criador não é bom? Não, querido, foi destruído porque as pessoas elas estavam na abominação, na apostasia, estavam no pecado e não se arrependiam de forma alguma. E hoje, nos dias atuais, você acha que é diferente da época de Noé? Não é diferente, querido. Hoje os valores eles estão invertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Então isso é muito triste, porque a gente chama as pessoas ao arrependimento. Nós estamos vivendo a era do fim.
E nós estamos vendo tudo acontecendo diante dos nossos olhos e muitas pessoas ainda estão dormindo, estão acreditando que elas ainda têm tempo e tempos e tempos, sendo que a igreja ela tem seus últimos 7 anos na terra, né? Então, hoje eu vim te chamar ao arrependimento verdadeiro. O arrependimento, quando ele não gera em você mudança, ele é apenas um fingimento. Você é uma pessoa que está se enganando a si mesmo. Eu estou aqui como boca do próprio Criador, não posso nem me tratar como boca do próprio Criador, mas assim, alguém usado por ele para alertar você que está vindo aqui no vídeo. Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a igreja está vivendo tempos dificílimos. Tempos que diante dos nossos olhos estão materializando, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo. A Bíblia Sagrada ela é interligada, o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Se você medita nas histórias do Antigo Testamento, da Nova Aliança, e você vai na Velha Aliança e medita, está tudo interligado. O que aconteceu na Velha Aliança, no Antigo Testamento, automaticamente acontecerá na Nova Aliança. Nós estamos vendo isso acontecendo dia após dia. Só que as pessoas elas ainda não dão credibilidade e não aceitam. E com isso o que acontece? A maldade, a inveja, a corrupção, tudo isso vai se multiplicando. A abominação, a apostasia. E o que nós estamos vendo é diferente. Eu sei que a minha dor, a sua dor é única. Cada pessoa passa por momentos e dificuldades diferentes. A sua dor é única. O que você sente, talvez eu não vou ter a mesma intensidade. Eu não vou ter a mesma reação, mas cabe a mim e você ter empatia, se colocar no lugar do outro, para sentir a dor do outro, né? Para nos conectarmos ao Criador e pedirmos proteção. Porque nós estamos, de fato, de verdade, vivendo tempos difíceis, valores invertidos, né? E onde você muitas vezes não vai compreender isso. Ou muitas vezes você não vai entender, vai achar que é frescura, vai achar que às vezes o seu irmão, o seu vizinho, alguém conhecido seu está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, simplesmente por carregar o nome Al e Alcha, né? Por querer seguir os preceitos da retidão, por querer ser honesto, por querer ser justo, por querer ser íntegro, por não querer fazer parte de um mundo sujo, um mundo imundo, corruptivo, onde que dá a sensação que só prospera, só vence aqueles que fazem e praticam a maldade, que fazem o que é errado. A corrupção, querido, ela não significa você é corruptivo, não é simplesmente quando você rouba milhões e milhões. Você é corruptivo quando você deixa de fazer o que é certo. Você é corruptivo. Você permitiu que a corrupção entrou em você a partir do momento que você vai numa padaria, você recebe um troco a mais e não devolve para o caixa. Ali já está acontecendo a corrupção. Você é corruptível quando você beneficia alguém e prejudica alguém. Quando você por influência, por falta de coragem mesmo, você beneficia uma determinada classe para prejudicar a outra. Ali já houve uma corrupção. A partir do momento que nós nos corrompemos, seja nos pensamentos, seja através das nossas atitudes, seja no trato com as pessoas, a partir do momento que eu deixo de fazer o que é certo para fazer o que é errado, eu sou uma pessoa corruptível. Então, eu quero dizer para você que muitos acreditam que corrupção é só roubar milhões e milhões, ser corrupto é roubar milhões e milhões. Não, não é só isso. A corrupção ela já vem desde o berço. Se você contribui para prejudicar alguém, por mínimo que seja apenas com o olhar, seja apenas com um objeto, seja apenas com uma palavra, você já está cometendo a corrupção. Se você favorece alguém, se você passa informação para alguém, para que essa pessoa ela mude o foco, para ela mudar a estratégia dela, você já está, ali já está acontecendo a corrupção.
Porque ali você está favorecendo o mal para prejudicar o bem. Em vez de você seguir um caminho íntegro, seguir um caminho reto, você já está prejudicando pessoas, você já está prejudicando vidas. E muitas vezes nós somos desafiados a adaptar. E hoje nós estamos aqui, queridos, para sobreviver aos fins dos dias. Porque a perseguição, a igreja do Mashiach, os valores, isso tudo vai ficando afastado da gente. Porque o mundo ele vai estar em contramão dos seus pensamentos, do que você acha que é certo, os valores, né? O mundo vai estar numa decadência total. E o que nós estamos vendo hoje? Abominações, apostasia, decadência em todas as áreas, em todos os segmentos. É muito triste isso, mas é uma realidade e estava previsto na Bíblia Sagrada. E eu quero dizer para você que o nosso relógio hoje é Israel. Então você tem que ficar antenado. Você tem que ficar atento às notícias de Israel, porque tudo vai começar por Israel. E hoje nós vemos o fim dos dias acontecendo, se materializando diante dos nossos olhos. E a gente está vendo aí uma possível guerra de Israel com o Irã. Mas acontece que ali vai ser só o ápice do negócio. Porque na realidade, nós, pelas profecias, porque essa é uma guerra profética que ele já está na Bíblia. Nós cremos que a Rússia vai tomar do Irã e vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer que Israel vai se defender. E possivelmente a Rússia, pelo que está na palavra, vai perder. Porque o exército de Israel, querido, ele é agraciado pelo Criador. Ele tem pouca força, assim, em números pequenos, mas ele tem anjos celestiais guardando aquela nação escolhida pelo próprio Criador. Então, no desenrolar da situação, Israel vai sair como vencedor. São profecias, promessas que estão na Bíblia que vai se realizar para que o fim dos dias, os fins dos tempos se concretize diante dos nossos olhos. E com isso, querido, os dias foi abreviado porque diz na própria palavra que se os meus dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nem aqueles escolhidos, né? Os próprios escolhidos pelo Criador não se salvaria. Porque a maldade já está tanto, a abominação, a apostasia, tanta coisa de mal, queridos. Estaria acontecendo que as pessoas, aquelas mesmas que fossem escolhidas pelo próprio Criador, elas não conseguiriam sobreviver diante de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanto engano, de tanta apostasia. Por isso foi necessário que o Criador abreviasse os tempos. Você não tem a sensação que os dias estão passando rápidos demais? Mas não é. É porque o Criador, por amor a mim e a você, que crê no nome Yahweh e Yahush, ele abreviou os tempos. Porque se ele não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. E com isso, querido, junta-se tudo, a cobiça, a avareza, a inveja, ela se multiplica diante dos nossos olhos. Então hoje eu senti a necessidade de fazer um vídeo repreendendo a inveja, repreendendo a maldade, porque é necessário que nós nos alicerçamos na palavra, na fé, porque aquela pessoa que ela é usada pelo diabo, ela não tem escrúpulo, querido. Ela não tem escrúpulo. Ela não tem tolerância, né, a quanta maldade a praticar com o outro. E nós que cremos em Yahweh e Yahush, nós temos que nos alicerçar verdadeiramente na palavra do Criador, crer mais do que tudo no próprio Criador, na sua salvação, na nossa libertação, nos livramentos que Ele pode nos dar. Para hoje nós iremos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 6. Vamos orar antes para que nós conseguimos compreender essa palavra acertadamente. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse novo vídeo a Ti,
Apresentamos essa palavra a Ti, fala em nossos corações, ministra em nossos corações através de Yahshua Mashiach, que Ele venha falar, que Tu venhas falar conosco, repreendendo o espírito da confusão, do engano, repreendendo o espírito da inveja, da contenda, da cobiça, repreendendo o espírito da maldade contra as nossas vidas. Sela-nos com Teu santo ruach, sela-nos com a Sua santa presença. Brinda-nos, brinda nossa casa, cerca-nos com o muro de fogo, repreendendo de toda maldade, tudo aquilo que vem oculto, escondido contra as nossas vidas, que seja quebrado, que todos os laços sejam cortados, que toda armadilha, toda estratégia do diabo seja envergonhada, seja cancelado, seja eliminado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós declaramos agora anulado, repreendido e cancelado todos os males contra as nossas vidas. Tudo aquilo que veio para trazer corte, morte, paralisação, destruição contra as nossas vidas. Nós repreendemos, nós anulamos, nós cancelamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Brinda, que esse vídeo chega, Pai, às pessoas selecionadas por Ti. Aquelas que necessitam alimentar, que possa edificar a igreja do Mashiach de fato e de verdade. Unge a nossa língua. Unge o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos compreender e entender o que Tu queres falar conosco. Assim seja. Bora lá meditar. 1 Samuel, capítulo 18, verso 6. A inveja de Saul. Querido, quando você começa a observar que perto de você, longe de você, existe um fluxo de maldade, uma inveja, algo começa a acontecer na sua casa, perto de você. O Criador, Ele te dá livramentos de diversas formas, para que isso não venha te afetar. Algumas coisas estranhas começam a acontecer. Você começa a quebrar vasilha na sua casa de uma hora para outra, seu celular começa a quebrar, alguma coisa começa a estragar na sua casa de uma hora para outra. Isso aí significa que o ápice da inveja está extremo. Que ali existe uma inveja muito forte perto de você. Que tem algo, alguém que deseja muito o seu mal. Que quer exatamente o que você tem, ou que você conquistou, o que você recebeu do próprio Criador. Então é necessário que eu e você usamos através da palavra, meditando a Bíblia Sagrada, que cura, salva e libera, para repreender este mal. Que existe, é real e está nos nossos dias. Então é necessário que nós usamos a palavra do próprio Criador para repreender esse mal. Como é que nós vamos fazer? Obedecendo, santificando, buscando a presença do próprio Criador, atraindo para dentro de nós a presença dele, para que quando nós meditamos na Bíblia, a Bíblia ela é vida, vivifica. Ali nós recebemos vida e livramentos. Porque o que é a fé? A fé é crer naquilo que você não pode tocar, não pode pegar, mas é certeza que já aconteceu. Então, se você tem fé e crê que Yahshua pode te repreender esse mal na sua vida, que pode te dar um livramento, quebrando este mal na sua vida, assim sucederá. Isso é a fé é loucura para o mundo. É para poucos os que creem verdadeiramente que o Criador pode te dar o livramento de tais obras malignas. Assim seja. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ali já começou uma inveja de Saul, do rei Saul, porque ele pensa: que é isso? Eu matei milhares e Davi 10 milhares? Ou seja, eu que sou rei, fiz menos do que Davi? O rei Saul, ele começou a perceber que Davi estava se destacando e ali ele deixou que o mal começasse a entrar no seu coração. Continuando. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram por extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhes falta a não ser o reino? Ou seja, o rei Saul, ele ficou desagradado normalmente, assim,
Ah, não, elas estão querendo mais, achando que Davi fez mais do que eu. Não. Ele ficou extremamente enfurecido. Ele ficou extremamente nervoso, extremamente revoltado. Ali demonstra que a inveja do rei Saul ao rei Davi era extremo. E olha que Davi naquela época era um menino, nem rei era. Mas pelo feito praticamente dele ali, pelo destaque dele ali, por ele estar destacando, por ele estar sendo motivo de exemplo, de exemplo, né? Que o rei Davi na realidade estava sendo exemplo ali para aquelas mulheres. Ela cantou: rei Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Então Saul ele indignou por quê? Porque ele ficou com inveja. A inveja subiu ao extremo. Porque ele achou que só ele poderia se destacar, só ele poderia ser bem sucedido. Só que com Davi existia algo além. Davi não agia por si só. Ali existia uma força sobrenatural. Davi tinha a presença do próprio Criador. Vamos continuar? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Ou seja, porque Davi estava crescendo, porque Davi estava sendo motivo de destaque, motivo de exemplo para a comunidade, para aquelas pessoas, para aquela nação. O rei Saul já não via Davi com os bons olhos. Por quê? Porque o invejoso, quando você prospera, quando você é bem quisto, quando você é bem sucedido, ele acha que aquilo que você conquistou, ele que deveria conquistar. Ele quer aquela situação que você tem. Ele não quer que aquela situação que está ao seu alcance fique nas suas mãos, mas fique nas mãos dele, porque quando a pessoa é invejosa, querido, ela acha que, principalmente quando a inveja ela parte de familiares, de perto, de pessoas próximas a você, eles aceitam qualquer pessoa prosperar, qualquer pessoa ser bem sucedida, mas você próprio não pode. Por quê? Porque o invejoso ele acha que é só ele que pode prosperar, que só ele pode evoluir, só ele pode se destacar, só ele pode crescer. A inveja, quando ela vem, ela é um mal, ela é uma obra maligna, é algo que se corrompe. O invejoso, ele não tem limites para prejudicar. Ele vai tentar de todas as formas, tentar te paralisar, tentar te desanimar. A pessoa que ela tem inveja de você, ela vai tentar te magoar, ela vai tentar te envergonhar diante das pessoas. Ela vai ficar enfurecida pelo simples fato de você estar com um sorriso nos lábios. Isso vai incomodar a pessoa invejosa. A pessoa invejosa, ela é tão maldosa que ela não vai medir esforços para te prejudicar. Por quê? Porque no fundo, exatamente na situação que você está, onde você se encontra, com as bênçãos do Criador que você recebe, ela vai tentar, ela vai mandar direta para você. Ela vai fazer de alguma forma para tentar te afetar de todas as formas, para que você perca a presença do próprio Criador. Ela vai fazer com que você seja envergonhada, ela vai tentar te envergonhar diante das pessoas para dizer: eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você. E isso é tão triste, porque isso muitas vezes parte dentro da própria parentela, dentro da própria casa, dentro dos próprios amigos, dos conhecidos. A inveja, ela surge de onde você menos espera. E muitas vezes, quando você não tem percepção do mundo espiritual, você não consegue detectar. Porque você tem um coração bom, você trata as pessoas com bondade, com amor, com afago. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela está conversando com você daquele jeitinho. Dá uma tapinha nas costas, mas por trás dessa além. Mas o invejoso não, querido. O invejoso ele não consegue controlar diante de você. Ele fica completamente enfurecido. Ele sempre vai estar de mau humor. A pessoa invejosa, ela sempre vai estar de mau humor. Sempre vai estar irritada. E como você vai detectar isto? Muitas vezes, quando você busca a presença do Criador, ele vai te mostrar os sintomas, ele vai te mostrar através das atitudes,
que ela vai tentar te envergonhar, ela vai tentar dizer que tudo que você conquistou é inferior ao que elas têm. Ela vai tentar dizer que o que você é insignificante, mesmo que para você o que você considera significante é a presença do próprio Criador, essa maior riqueza. E se essa pessoa não vai ter temor ao próprio Criador, ela não tem temor a nada e a ninguém. Ela vai estar sempre com a razão, sempre com a verdade e sempre disposta a te magoar, a te envergonhar, a tentar te envergonhar, porque envergonha delas que ficam, porque elas descontrolam, ficam irritadas, nervosas, não é mesmo? Então, você tem que tomar cuidado, você tem que repreender a inveja. Ela existe, é o mal do século e nos dias atuais ela está mais em ênfase, né? Porque realmente, aqueles que realmente conseguem dormir, aqueles que realmente conseguem pensar no próximo passo, é aqueles que têm a presença do Criador. Quando nós temos a presença do Criador, a gente é guiado por Ele. Mesmo que o mundo ache que as decisões que você está tomando é loucura, mas cabe a você, o Criador, que as decisões que você está tomando, as direções que você está tomando, é porque você está sendo guiado pelo ruacho do próprio Criador. Porque o Criador, ele sonda os corações, ele conhece o tempo, ele conhece o agora. Ele sabe de tudo que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 20 minutos, daqui a 1 segundo. Então, se você se deixa guiar por ele, você está salvo. Esse é o segredo. Continuando. No dia seguinte, um espírito mau entrou, vindo da parte do próprio Ial, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, deditava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi. Vamos por partes. O que aconteceu? O próprio Criador permitiu que um espírito maligno se apossasse de Saul. Porque o rei Saul, ele se afastou da presença do Criador. Ele afastou da presença do Criador, deixou que algo maligno entrasse nele, por exemplo, a inveja, né? Ele sentiu-se inveja de um menino. Então, o próprio Criador permitiu que um espírito maligno se apossasse de Saul. Sabe o que Saul fez, queridos? Davi, como todos os dias, lá estava tocando a harpa normalmente, com as mãos. O rei Saul pegou a lança e tentou encravar Davi na parede por 2 vezes. Ou seja, ele tentou matar Davi por 2 vezes. Simplesmente por quê? Porque sentiu que o seu reino estava ameaçado pela presença de Davi. Assim é comigo, com você, que me assiste pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Quando a pessoa tem inveja de mim ou de você, ela vai tentar nos eliminar de todas as formas. Assim como o rei Davi, o próprio Saul, o rei Saul, por inveja, a inveja dele com Saul, de Davi, era tão extrema, era tão forte, incomodava ele tanto a presença de que Davi foi destaque para as mulheres. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Isso fez com que gerasse nele uma inveja extrema, um ódio profundo de Davi. E a inveja, ela quer aquela gira, que ela manifesta? Uma raiva extrema da pessoa. Um ódio mortal pela pessoa. E o rei Saul, ele tentou cravar a lança em Davi. Só que Davi, a presença do próprio Criador estava com Davi. Fez com que Davi se desviasse dessa lança por 2 vezes. Assim é comigo e contigo. Muitas vezes o diabo vai usar pessoas para tentar nos matar, tentar nos eliminar. Tentar fazer com que nós ficamos estagnados, para que nós sejamos declarados como covardes. Uma coisa é você orar, outra coisa é você vigiar. É importante que eu e você, nós venhamos tomar decisões debaixo da cobertura espiritual do nosso Criador. Porque quando nós tomamos decisões debaixo da cobertura dele, não vai trazer consequências malignas para nós. Ali ele nos garante, porque na própria palavra diz: maldito o homem que confia no homem.
Ou seja, é maldição para mim, para você acreditar no homem, confiar no homem em geral, homens, mulheres, pessoas em si. Mas também, da mesma forma que ele diz, maldito o homem que confia no homem, ele diz, bendito o homem, ou seja, bendito o homem e a mulher que confia no próprio Criador. Então, se eu tenho uma escolha, se eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que confiar no homem e ter que confiar no meu Criador, que contempla todas as coisas, sabe de todas as coisas, eu vou pela primeira opção, confiar no meu Criador. Eu vou colocar ele como primícia da minha vida. Eu vou ser guiado, direcionado por ele. Porque ele sabe que os homens, aqueles, seja lá por inveja, por maldade, porque de repente a minha presença os intimida para algo, para fazer algo, para projetar algo, eles querem me eliminar. Eles querem te eliminar. Que de repente você seja, a sua presença, por você carregar a presença do Criador, ali, por ele estar sendo usado pelo mal, o mal vê que ali é algo ruim. Então tem que tirar do caminho, porque está atrapalhando os planos, está atrapalhando os projetos do mal. Então, muitas vezes, o diabo ele vai usar hostas malignas, ele vai usar cavalos do próprio diabo, pessoas com o objetivo de te matar, de te cravar na parede, te destruir, te eliminar para o todo. Mas cabe a mim e a você temer ao nosso Criador Yahweh e ao nosso Salvador Yahshua Mashiach, porque através de Yahshua nós nos achegamos a Yahweh. E a pessoa, quando ela não fica satisfeita com a sua presença, quando ela não gosta do que você pratica, que é o caminho da retidão, é crer no Criador, no Salvador, ela vai tentar te paralisar. Ela vai dizer que o que você sente é inferior. Ela vai dizer que a sua dor é menor do que a dos outros. Porque ela não tem capacidade de se colocar no seu lugar. Porque ser humano nenhum tem capacidade de se colocar no lugar do outro, a não ser nosso próprio Salvador, Yahshua Mashiach, que foi para o madeiro, foi entregue covardemente, foi morto pelas suas pisaduras, morto e ressuscitou no terceiro dia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pelas suas pisaduras, pelo todo o sofrimento flagelo que ele passou no madeiro, hoje eu e você, a humanidade, recebeu como prêmio a recompensa da nossa salvação. E o único quesito, a única que nós temos que nos aceitar é Yahshua como nosso Salvador, nosso resgatador e libertador. É crer verdadeiramente nos nomes do Pai e do Filho. Crer que Yahshua veio 100% homem. Porque se ele viesse, como muitos pregam, muitos ministros, que Yahshua é divindade, não teria valor algum para lutar com o diabo. Por isso o Pai fez questão que ele representasse a humanidade, que viesse 100% carne, para fazer esse feito por mim e por você. E o diabo ele é tão invejoso, mas ele é tão invejoso. Claro que você vê, a inveja começou desde do reino celestial, desde o alto, desde o céu. O diabo, ele era um querubim. Ele tocava. Por isso que muitas vezes você vê nessa geração gospel aí, muitas pessoas se perdendo, porque se deixam ser usado pelo mal. Porque o diabo, ele fazia parte de tocar lindas louvores em adoração ao nosso Criador. Só que ali a inveja entrou no seu coração e ele quis tomar posse daquilo que não era dele. Consegue compreender? Onde eu quero chegar? Nos fins dos dias, o que é que vai acontecer? O próprio diabo, ele vai vir como homem. Vai vir como homem. Depois ele vai ser acidentado, vai ficar 3 dias fingindo que está morto esse homem. E vai voltar à vida para dizer, olha, ressuscitei. Mas a hora que esse homem levantar, esse não vai ser um simples homem, que antes era um homem, se fez homem, né? Esse presidente de uma nação, para representar todas as nações. Ali o espírito do próprio diabo vai estar nele, para fazer todo tipo de espécie de maldade contra aqueles que crê no nome Yahweh e Yahshua. Esse homem ele não vai ter escrúpulo, queridos, para fazer maldade. Depois que ele se voltar à vida, depois de 3 dias, porque o diabo ele é invejoso.
Assim como Yahushua ressuscitou no terceiro dia, ele vai fazer as mesmas proezas, tentar fazer as mesmas proezas, para dizer: eu sou o Salvador, eu sou o verdadeiro Criador, para tentar se apossar de um cargo, de uma divindade que não é ele. Porque o diabo, ele vai enganar, querido, muitos serão enganados, porque muitos vão acreditar que ele é o próprio Criador. Assim como aconteceu com Davi. Saul, ele tinha crises de raiva. Ele teve uma crise de raiva e falou: agora eu elimino Davi. Porque o invejoso, quando você está na presença dele, ele não consegue se controlar. Ele se descontrola todo. Só de ouvir a sua voz, ele fica descontrolado. Ela fica descontrolada, só de ouvir a sua voz. Só de ver a sua pessoa. O invejoso, ele se descontrola. Aqui aconteceu na Bíblia. A Bíblia é nosso manual da vida, que nos ensina. Aconteceu e vai repetir tudo o que aconteceu lá. Na terra não faz nada de novo, se repete o que aconteceu antes, vai acontecer agora. E com isso, Saul deu uma crise de raiva e falou: agora eu elimino Davi. Cravou a lança contra Davi 2 vezes, só que o próprio rosto do Criador estava com Davi. Ele se desviou e foi salvo. Continuando. Saul tinha medo de Davi porque o Altíssimo estava com este e tinha abandonado Saul. Saul tentou matar Davi, mas só que ele tinha medo de Davi, porque ele sabia que o próprio Criador estava com Davi. Assim é o invejoso. Ele quer te matar, ele quer te eliminar, ele quer que você caia. Ele quer que você caia e não levanta. Mas ele tem consciência de que existe uma força sobrenatural que está contigo, que é o próprio Criador. Ele tem certeza que o que você faz, você não faz por si só. Mas é o próprio Criador que faz contigo. Ele tem medo de ti. No fundo, ele tem medo porque ele sabe que você pode ir longe. E o que você pode conquistar, o que você pode fazer através da presença do Criador é muito grande. Por isso ele tenta te paralisar, por isso ele tenta te eliminar. Porque ele sabe que existe algo que ele não tem domínio e que ele não tem controle. Que a presença do próprio Criador está conosco. É forte, né, queridos? Continuando. Por isso Saul se afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Altíssimo estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante dele. Ou seja, Saul foi obrigado a colocar Davi como chefe. Por quê? Porque ele tinha medo. E por mais que ele projetava contra a vida de Davi, ele tinha certeza que o próprio Criador estava com Davi. Porque tudo o que Davi fazia, Davi tinha êxito. Ao contrário do rei Saul. Ele começou a perder a partir do momento que ele deixou a inveja entrar. A partir do momento que ele afastou a presença do próprio Criador com ele. Ali ele já se corrompeu. Ali ele já perdeu aquela proteção. Por quê? Porque ele deu ênfase mais à sua carne e não ao seu espírito. Ao contrário de Davi, Davi buscava a presença do Criador. Davi era temente. Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. Davi foi humilhado, rejeitado, envergonhado. Davi passou por tantas situações, querido. Por tantas situações, mas Davi tinha um coração que agradava o próprio Criador. Davi pecou, mas foi perdoado pelo próprio Criador. Davi pecou. Davi foi castigado também pelo Criador, pelo seu erro, pelos seus pecados. Mas ainda assim, Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. E Saul, vendo que Davi tinha êxito, ficou com medo de Davi. E, querido, não somente isso, porém todo Judá e Israel amava Davi. Davi, ele tornou-se exemplo, farol de Israel. Ele tornou-se um exemplo. A luz do Criador que estava com ele, a presença do Criador que estava com ele, resplandecia. Porque aquelas pessoas que admiravam Davi, sabia que ali existia algo sobrenatural, que a presença do Pai estava nele. A presença do próprio Criador estava nele. Que por mais que
tentasse contra Davi, não seriam bem-sucedidos. Porque seriam envergonhados e confundidos. Porque assim é comigo e com você. Por mais que tente contra nós, por mais que nós passamos, querido, por momentos de adversidade, por momentos de desafios na nossa vida, não permita que a presença do Criador afaste de você. Porque isso é a nossa garantia, a presença do Criador conosco. Independente de onde vem, por onde vem, de como é feito. Lembre-se, a presença do Criador está conosco. E não há males que aconteça conosco que não seja da permissão dele. Tem desafios que eu e você tem que passar para mostrar a grandeza do nosso Criador. Para mostrar que nós somos limitados de carne e osso, que muitas vezes nós vamos sentir medos, que muitas vezes nós vamos sentir oprimidos, nós vamos sentir como se estivesse numa jaula, né? Por quê? Porque os desafios estão diante de você, está do seu lado. Que às vezes o diabo ele usa pessoas para te prejudicar, ele muda as estratégias. Quando o diabo vê que ele está perdendo, quando ele vê que quando ele vê que o Criador mostra para você onde ele está usando as estratégias, como está sendo as estratégias, o diabo faz com que aquelas hostas malignas, aquelas pessoas guiadas pelo diabo, muda as estratégias de te seguir, de te perseguir, muda o rumo, muda o lugar, para tentar esconder o mal feito. Mas acaso fica algo oculto aos olhos do Criador? Pode enganar o homem, que é limitado, mas o Criador ninguém se engana. Então, eu e você hoje, nós temos que crer nisso, que a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação está aos cuidados do Pai em nós. Que nós devemos ter um coração segundo o Criador, segundo um exemplo, ter o rei Davi como exemplo de integridade, pegar aquilo que ele praticou de bondade, que agradava o Criador, e ter como admiração e exemplo para que nós possamos praticar. Primeiro, temer o Criador, querido. É importante que eu e você venha temer o Criador de todo o nosso coração. Temer os nomes verdadeiros, não blasfemar, não fazer fazer heresia com os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Porque tudo que nós praticamos, isso gera uma consequência. Primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. E muitas vezes o Criador ele vai fazer com que as pessoas vejam que você está perdendo, que o mal está vencendo. Mas crê, queridos, que o mal já, desde o início, querido, já perdeu, já caiu. E na palavra do Criador diz que nenhuma porta de bronze, porta do inferno prevalecerá de pé diante de você. Se você crê no nome Yahweh, passe o tempo que passar, enfrente o desafio que tiver que enfrentar, não prevalecerá diante de você. Não vai ser do meu jeito nem do seu, mas vai acontecer. O Pai vai mostrar àqueles que realmente querem o seu mal, aqueles que realmente querem te tragar de todas as formas, que quem tem poder, quem manda nos céus e na terra. O mal pode ter uma sensação que ele está sendo bem sucedido, que ele está fluindo. Porque a pessoa que faz maldade, querido, ela não importa as sequelas que ela deixa na sua vida. Ela não importa o que ela está fazendo. Ela simplesmente está sendo comandada pelo diabo. Ela não tem escrúpulo. Ela vai praticar. Ela não está importando se você vai ter uma sequela, se isso vai te gerar um transtorno. Ela quer praticar. Ela quer te eliminar do caminho. Ela quer fazer com que você não atrapalhe a vida dela. Aos pontos de vista, né? O invejoso, ele quer te tirar do caminho, ele quer te paralisar, ele quer te estagnar, ele quer te oprimir, ele quer te adoecer com as palavras rudes, com as palavras de maldades. Ele quer fazer com que você seja completamente fracassado, derrotado. Mas na palavra do Criador diz: o meu justo ele pode cair, mas ele não ficará prostrado, porque eu pego ele pela mão e levanto. Então, se você crê em Yahweh, nós podemos cair. O diabo pode criar estratégia para que nós venhamos cair por um determinado momento.
com a permissão do próprio Criador, mas ele nos pega pela mão e nós não ficamos prostrados. Então, para concluirmos esse vídeo, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós agradecemos por este vídeo, Pai, que chegue às pessoas realmente escolhidas por Ti. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora o olho de maldade, recue agora a obra contrária, recue agora a obra maligna. Por um caminho veio, por 7 sai. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se você crer, assim sucederá. Recue agora a inveja. Nós quebramos, eliminamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach todo o espírito da inveja contra as nossas vidas, todo o espírito da maldade contra as nossas vidas. E lembre-se, preparai, igreja, acorda. Esses são os últimos 7 anos da igreja na terra. Preparai, acorda, igreja. Acorda, porque nós estamos vivendo os tempos apocalípticos, nós estamos vivendo os últimos dias da terra. Tenha temor e tremor pelo nome Yah e Yahshua, porque muitos nos fins dos dias, nos dias que está por vir, o fim chegou o fim. Muitos procurarão pela morte, a morte fugirão destes. Sabe, queridos, nós iremos viver, enfrentar de agora em diante tempos difíceis. Olha, eu não quero te ouvir, você está negativo, você não está profetizando. Eu não tenho como profetizar coisa boa na vida de ninguém agora não, querido. Agora eu tenho que ser realista e dizer para você que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, que a realidade é essa, que a maldade vai multiplicar, que as mortes vão multiplicar, guerra, fome, maremoto, colapso financeiro, colapso na economia, colapso na alimentação, colapso na saúde, colapso em todas as áreas. Eu tô aqui para dizer para você que nós estamos vivendo cenários da implantação o caminho já está totalmente preparado para o anti-Mashiach, para o anticristo se manifestar. Eu quero dizer para você que pode haver um arrebatamento iminente, em breve. Eu posso dizer para você que tem uma iminência também em breve de uma guerra de Israel com a Rússia, ou seja, primeiro vai ser com o Irã, depois a Rússia. Pela profecia na Bíblia, pode acontecer da Rússia tomar as dores de Irã e aí começar a Terceira Guerra Mundial. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo últimos dias, que a maldade está, florida, floresceu a maldade no mundo. Eu quero dizer que vigie, ore, acima de tudo, tenha temor ao Yah e Yahshua, que viva submisso a Ele, às suas vontades, para que você consiga superar, para que você consiga vencer os últimos dias. Eu quero dizer para você que nós estamos agora tentando sobreviver até que a nossa redenção venha, até que ela chegue. Nós temos que afastar da idolatria, dos maus caminhos, se você está no caminho errado, se você está praticando coisas errôneas, horrendas, maldades, erros, idolatrias. Esta é a hora. Levante-se e toma uma posição. Se posicione, sai da idolatria, sai da apostasia, sai da heresias. Agora é a hora de você emergir em nome de Yah e Yahshua. Agora é a hora de você realmente receber a verdade e ser salvo. Porque a grande tribulação, querido, não vai ser para qualquer um, não. Eu não vou dizer para você que eu vou ser arrebatado. Eu oro todos os dias para isso acontecer. Mas é o Pai que vai definir se eu vou ser ou não. Porque quem quer passar pela grande tribulação? A grande tribulação vai ser assustador aos olhos humanos. E da agora em diante, querido, as notícias não são boas. Eu não posso vir aqui dizer para você: grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer neste lugar. Tem um louvor assim, não tem? Eu amo esse louvor. Mas não tem como eu cantar esse louvor para você. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo o último dia da igreja. Acorda, igreja! Agora, o que tem que ser pregado é sobre a maldade, é sobre o que nós estamos vivendo e que vamos viver nos dias vindouros agora. Agora nós temos que ser, Ezequiel e a nação ímpios, rebeldes, pessoas de semblantes endurecidos, coração endurecidos. É falar a verdade. Dizer, se você não se corrigir, se você não se voltar a arrependimento verdadeiro, sabe o que vai acontecer? Você vai cair no vale do enxofre, no vale do esquecimento, você vai se perder. O céu e o inferno é realidade. Muitos crê, outros não crê. Mas existe, está aí diante dos meus olhos, do seu.
Agora cabe a mim e você a nos voltar ao verdadeiro arrependimento, gerar frutos de arrependimento verdadeiro. Quando você se arrepende verdadeiramente, significa que você arrependeu, você vai ser transformado. Mas quando você arrepende só de interesse, no fingimento, queridos, você tem que arrepender de verdade. Pratiquei um erro, fiz o que é errado, fiz o que é mal diante do Criador e diante dos homens. Vou me voltar ao arrependimento verdadeiro. Vou me corrigir e vou fazer o que é certo. Pronto! É isso aí, querido. Seguir, ser submisso ao Criador, aquele que criou os céus e terra. Não pensa que você é suficiente. Não. Não pensa que você tem controle da sua vida, controle de tudo e de todos. Que não. Você não tem controle de tudo e de todos. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você vai controlar até quando o Criador permitir. Porque na hora que ele não quiser mais, você vai ser envergonhado e confundido e desmascarado diante de tudo e de todos. Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com vocês, e eu repreendo e cancelo em nome de Yahshua Mashiach todo o espírito da inveja. A inveja mais extrema contra a sua vida, contra as nossas vidas, em nome de Yahshua Mashiach. A paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar. Que a luz do Criador, nosso Yahweh dos exércitos, resplandeça na sua vida. E seja forte e muito corajoso. Porque a nossa redenção está a caminhos. Assim seja? Assim seja.